Iniciaremos agora o painel Entenda por que as políticas públicas para telecomunicações definidas em Brasília são importantes para o seu negócio e saiba por que não fornecer informação à Anatel pode te prejudicar. Para compor o palco, convidamos o moderador do painel, Breno Vale, diretor executivo da Plug Telecom e presidente do Conselho da Brint. E os palestrantes, André Borges, secretário de Telecomunicações do MCTIC, Nilo Pasquale, superintendente de Planejamento de Regulamentação da Anatel, e atuando como debatedor, o sócio da MD Brasil e conselheiro da Brint, Wardner Maia. E agora eu passo a palavra ao moderador do painel, Breno Vale. Boa tarde a todos e a todas. Esse é um assunto muito bacana, a gente vai tratar aqui hoje. Gostaria de agradecer a presença do Nilo Pasquale, superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel, secretário André Borges, da secretária de Telecomunicações do MCTIC, Ministério de Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e o Wardner Maia, que é sócio da MD Brasil e conselheiro da Brint. Nilo, eu gostaria que você fizesse a primeira apresentação para nós. É importante você mostrar o que é a Anatel, como é importante para a Anatel que o mercado se mostre, né, que os provedores coloquem suas informações na plataforma do CIS, para que as políticas públicas do governo sejam direcionadas da forma correta, que a gente não corra o risco dessa política ser colocada no lugar errado. Por favor, faça a sua apresentação. Se quiser usar o púlpito, é por aí. Precisa só do clicadorzinho para passar. Por favor, o passador aqui para o Nilo. Bom, antes de mais nada, boa tarde, obrigado pelo convite, né, da Brint. É sempre muito bom estar aqui apresentando algumas coisas que a gente está fazendo na Anatel. Eu acho que esse painel ele tem uma importância muito grande, especialmente para a minha área, que é a área que depende muito dessas informações, ou pelo menos de algumas delas que são informadas, né? E a dificuldade de consegui-las geralmente tem trazido outros problemas para a gente também. Eu vou tentar tocar um pouco no que são esses problemas. Eu vou começar falando primeiro de um planejamento que a Anatel está construindo. Aqueles que acompanharam se não me engano, a penúltima reunião do Conselho Diretor, conhecem isso aqui já. É um processo que está sendo relatado pelo conselheiro Aníbal na Anatel. E depois do relato dele, ele foi pedido vistas, mas já é público, pelo menos, a estruturação da proposta que a minha área montou, e ele acabou relatando em cima disso. Que é o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações. O objetivo, no fim das contas, o que é esse plano? Tá? A ideia é, essencialmente, estruturarmos o planejamento de infraestrutura do país, tá? Na parte de banda larga. Ele é totalmente focado para acesso banda larga. Então, ele tenta fazer o mapeamento da infraestrutura de transporte, ele tenta fazer o mapeamento de infraestruturas de acesso fixas e móveis, para provimento de banda larga. O objetivo essencial aí é achar onde que estão as falhas, onde que está faltando infraestrutura no país, e a partir daí poder nortear, inclusive, o Ministério no desenvolvimento das políticas públicas que ele promove, e poder ser mais assertivo e conseguir fazer o gasto do dinheiro público da melhor maneira possível. Tá? Eu vou tentar ser mais ou menos rápido, já que a gente está um pouco atrasado nos horários, e deixar mais tempo para perguntas, se for o caso. Então, o que ele faz? O documento ele faz várias coisas. Ele faz um diagnóstico da situação atual da banda larga, ele tenta identificar todas essas lacunas em função desse diagnóstico, ele tenta identificar as áreas que não têm atividade econômica, ou a viabilidade econômica é baixa,
que implica, provavelmente, eu dar um grande indicativo de que algum tipo de estímulo público é necessário, né? Ele tenta propor que tipo de projeto poderia sanear essas falhas, essas lacunas, aí não é um, né? São vários projetos que poderiam resolver isso. Elaboração de um plano nacional que fomente a ampliação do acesso em banda larga, no fim das contas, né? Eu tenho uma das minhas gerências na superintendência, é a gerência de universalização e ampliação do acesso. É a gerência que provavelmente liga para muitos de vocês precisando de informação, porque é exatamente para subsidiar esse tipo de estudo. E, por fim, ele tenta apontar o que seriam fontes de financiamento para cobrir o necessário para fazer esses projetos todos. Ele é um plano bastante ousado, né, com certeza, mas ele é necessário porque a ideia, no fim das contas, é ele ser um instrumento que norteia todo o trabalho da agência, nos seus diferentes tópicos de possibilidades de uso de recursos públicos, alinhados ao que o MCTIC definir, né? A gente conseguir ter uma linha clara e de longo prazo do que fazer. Ele está alinhado ao nosso objetivo estratégico, né? O primeiro objetivo estratégico da agência é a ampliação do acesso, né? O uso dos serviços com qualidade e preços adequados. Então, não adianta a gente falar de qualidade se a gente não está falando da inexistência de infraestrutura, né? Primeiro ela tem que chegar para depois a gente poder discutir os outros problemas que podem vir a partir daí. Essa estrutura geral do plano, a versão relatada pelo conselheiro ela é pública, então aqueles que quiserem entrar no site da Anatel para conhecer, ela já está lá. Não quer dizer que a versão final, ela inclusive é para ir para consulta pública, né, para ser debatido mais abertamente, mas a versão que o próprio conselheiro já entendeu como mais adequada, ela já é pública para todos. O diagnóstico, isso aqui é um resumo muito grande do que existe no documento. O documento ele é bastante extenso, ele tenta fazer uma avaliação mais pormenorizada disso, mas ele tenta fazer exatamente isso. Ele divide o que seriam as infraestruturas, transporte, seja em fibra ótica, seja em rádio IP. Ele tem uma parte que mapeia um pouco os backhauls de satélite também, apesar de ser muito pouco usado no Brasil, ele ainda é necessário em vários lugares. E a parte de rede de acesso, aí a rede móvel, a rede fixa e a rede satelital, que faz acesso banda larga também, né, principalmente pelas faixas de banda Ka. Eu não vou entrar nos detalhes, esse aqui é o mapeamento que a gente tem, mas o que é importante apontar aqui? Tudo tem uma proporção e uma relação com quantidade de municípios atendidos. Se a gente pegar, por exemplo, a parte de transporte, fibra e backhaul, a gente tem um mapeamento lá de 86% da população está concentrada em 58% dos municípios que são atendidos com backhaul de fibra. 83% dos municípios com fibra têm 2 ou mais provedores de fibra dentro deles. Né? O que seriam os endereçamentos? A coluna da direita é o que precisa ser feito. Ou é o que está faltando, ou pelo menos são os highlights do que precisa ser feito. Então, 54% dos municípios que não têm fibra estão na região norte e nordeste. Aqui a gente falando de backhaul, não estamos falando de rede de acesso, né? E 23% do que não tem fibra estão no estado de Minas Gerais, principalmente na região norte do estado. Aí a mesma coisa a gente faz para redes de acesso, seja para o móvel, seja para o mapeamento de fibra em rede de acesso. E aqui é uma das principais dificuldades que a gente tem com informação. Então, do que a gente tem de informação hoje, esse aqui é um dado um pouquinho mais antigo, mas não difere muito do que é a realidade, né? A gente tinha 2.221 municípios com velocidade média de até 5 MB, a média nacional estava em torno de 14 megabits por segundo, quando a gente fez essa avaliação há 1 ano e meio, 2 anos atrás, se não me engano. O mercado de SM tinha 5.867 empresas outorgadas, mas isso aqui muda todo dia, então é até difícil dizer quantas empresas tem exatamente. Né? Eu escuto números até 9.000, porque agora a gente tem o processo de não outorga, né? O simples cadastramento. Então, é uma segunda plataforma que a gente tem que ficar somando um com o outro para poder ter uma noção mais real de quantas empresas existem. Mas 3 grupos respondem por 83% dos assinantes da rede fixa. Aqui não é só fibra, então tem o XDSL, tem as redes cabo e tem a fibra ótica também. E a parte de satélite, né? Temos 13 satélites brasileiros, 33 estrangeiros, isso foi falado, acho que em painéis passados também. A capacidade de satélite é 87% acima dos estrangeiros, os satélites nacionais têm mais capacidade no total, tá? E tem uma capacidade relativamente razoável em termos satelitais. É uma questão de
implantá-los de fato, né? A maioria dos nossos satélites eles estão saturados. E dado esse diagnóstico, como é que a gente volta? Dado esse diagnóstico, a gente tem uma proposição do que fazer. Então, projetos do tipo 1 e 2, dentro do plano, são projetos de atendimento de 100% dos municípios com backhaul de alta capacidade, seja fibra ótica, seja rádio IP. Né? O nível de demanda estimada em certos municípios não justificaria o investimento em fibra ótica, ou ele seria muito custoso, inclusive para o longo prazo, menos imaginando que a fibra é uma infraestrutura que você coloca e ela se paga por muito tempo, né? Funciona por muito tempo, mesmo nessas condições, ainda não valeria a pena colocar a fibra ótica em certos lugares. Tá? Ali a gente tem 2.345 municípios que não têm fibra ótica, são o norte de Minas Gerais, o interior do Nordeste, região amazônica, em torno de 14% da população brasileira, desatendida nesse cenário. A proposta é aumentar isso para termos 100% atendido com alta capacidade, em torno de 75% dos municípios com fibra ótica, o restante com rádio de alta capacidade, mas a fibra estaria em torno de 95% da população. Aqui já entra um ponto que a gente teve, começando um trabalho no início do ano passado, que foi o levantamento de municípios com fibra ótica do backhaul, ou tipo de backhaul que existe no município. A gente pediu muita ajuda das associações, a Abrint foi muito parceira nesse processo, ajudou bastante, porque o mapeamento que se tinha até então não era nem metade do que se tinha previsto de fibra ótica em backhaul. Então, depois desse trabalho, a gente conseguiu ter uma figura um pouco mais real. Os projetos 3 e 4, aqui são infraestruturas de rede móvel, ampliação do 3G, ampliação do 4G. A gente tem em torno de 2.000 distritos não sede. A métrica para o móvel geralmente era município. Todos os editais de licitação da Anatel, de radiofrequência, previam atendimento do distrito sede do município. Mas o município tem uma série de distritos. Um deles é o sede, geralmente é o mais populoso. Não é a regra para todos, mas na grande maioria é assim. Mas então a gente tem um problema porque significa que vários distritos dos municípios ficam sem cobertura. E não existe previsão de obrigação nenhuma em cima deles. E o gap que a gente viu ao longo desses anos, depois de toda a previsão de cobertura que se tem com os últimos editais, a gente teria em torno de 2.000 distritos que não são sedes, que não dispõem de uma ERB, não tem infraestrutura móvel lá. Vários deles têm cobertura residual, né, acaba pegando de outra cidade ou de outro distrito, esse tipo de coisa. Não é o cenário ideal, o ideal seria ele já ter a própria infraestrutura implantada nele também. Tá? E a parte do 4G, a gente tem obrigações contratadas para municípios acima de 30 mil habitantes, que significa que em torno de 4.100 municípios não têm obrigação contratada para ter 4G. Não quer dizer que os 4.100 não tenham, porque, na verdade, muitas das operadoras decidiram entrar em vários desses municípios, mesmo inexistindo obrigação, e cada um tem a sua estratégia, mas, na prática, a gente ainda vai ter muito buraco de atendimento 4G no Brasil, principalmente nesses municípios abaixo de 30 mil. Então, uma das ideias é também fechar esses gaps, né? Exemplos de iniciativas aqui estaduais que funcionaram muito bem. A gente gosta muito desse slide porque ele mostra como o governo estadual, com um simples projeto na prática, né, dá uma isenção de ICMS ou diferí-lo em função de infraestrutura, esse tipo de coisa, dá um ganho fenomenal na cobertura do serviço. Aqui era o exemplo de Minas Gerais, em 2014, com o 3G, e do lado em 2016, e dá para ver o nível de crescimento da infraestrutura. E aqui é tirando os efeitos de obrigações editalícias da Anatel. Então, é o efeito do programa que Minas executou, é o efeito do programa que o Ceará executou. Um quinto projeto é a melhoria de infraestrutura de rede de acesso local de alta capacidade. Aqui a rede fixa é o que tem mais a ver com todos os senhores e senhoras. É a lógica de rede fixa de alta capacidade, seja GPON, seja VDSL ou HFC, né, mas que tenha limites, ou pelo menos patamares altos de velocidade. Né? E aqui o foco está em torno de municípios de baixa atividade econômica, que não se espera que vá haver um atendimento natural do serviço, ou pelo menos não num prazo razoável que a população precise,
e áreas periféricas dos grandes centros, né? Isso são reclamações recorrentes que a Anatel recebe, por mais que a gente esteja em São Paulo, vamos dizer, São Paulo, temos vários operadores atendendo quase tudo que é lugar, bom, tudo bem, mas a gente tem vários bolsões de isolamento desse tipo de infraestrutura. Simplesmente não chega, ninguém chega lá. A gente tem 40, 50 prestadores no município, mas tem um lugar que simplesmente ninguém foi. Então, e dificilmente vai ser atendido. Aí por N motivos, e a gente tem que tentar mapear esses lugares também. Então, o que os projetos fazem? Somente são 5 projetos, tratam desde o backhaul até a rede de acesso. Tá? Em todas as suas tecnologias, pensando banda larga, né? É o futuro da conectividade, é o que todos querem, é o que é necessário, é o que aparece em todas as pesquisas sobre necessidade da população em telecom, é o acesso de banda larga. As possíveis fontes de financiamento, de onde poderia vir os recursos para fazer tudo isso. Revisão do modelo de concessão, aqui tem a discussão muito em voga do PLC 79, que está no Congresso. Ali gera-se um saldo razoável, provavelmente, para poder fazer muita coisa do que está previsto aqui. Os termos de ajustamento de conduta, apesar de como eles andaram por enquanto, a gente ainda tem termos em discussão na agência de alguns operadores. Ele é uma fonte de recurso possível para a gente também pensar em se utilizar em alguns desses projetos. As desonerações tributárias, a exemplo do que vários estados já fizeram, né, eu já escutei muito ao longo do dia as questões tributárias, que é um problema para o setor, não é só para o pequeno e para o setor regional, é para o setor como um todo. O regional provavelmente sofre mais com esse problema. Os editais de venda de radiofrequência, né, a gente sempre consegue colocar compromissos em cima disso. E o FUST, o nosso fundo setorial, por mais que ele tenha sido contingenciado e todos os problemas que a gente viveu ao longo dos anos com ele, a proposta do conselheiro Aníbal em cima disso também propõe uma mudança considerável na lei do FUST, exatamente para torná-lo viável e poder utilizá-lo em programas de banda larga. Então, ele fecha-se um pouco esse ciclo também, inclusive, com o uso do recurso do fundo setorial. Qual a importância de enviar as informações para a Anatel, então? A gente tem todo um documento que faz um diagnóstico, ou busca fazer um diagnóstico completo da infraestrutura nacional. O que a Anatel coleta? Dentre diversas informações, o que é essencial aqui para a gente nesse trabalho é, mensalmente, as informações de acesso de serviço. Então, a gente coleta acessos em STFC, SMP, o SEAC e o SCM. E, anualmente, as informações de tecnologia do backhaul. E o objetivo é elaborar os subsídios para as políticas públicas de ampliação de acesso. Quanto mais preciso a gente conseguir ser no diagnóstico, melhor e mais assertivo a gente vai ser na proposição de política pública e no uso do dinheiro público para de fato, atender o que precisa ser atendido. O que acontece se a gente não tem essa informação, ou se ela está falha, ou aquém do que ela deveria ser? A gente pode acabar entendendo que o município não está atendido e propor incentivo para um grande operador ir lá, ou um novo prestador, para a gente não saber que tem alguém já lá prestando serviço. Daí a necessidade de fazer o cadastramento, quando você é um prestador de SCM de até 5.000 acessos, é um simples cadastramento no site da Anatel. Não tem segredo de como é que faz isso. E mesmo que você seja maior que isso, o processo de outorga ele se reduziu bastante. Quem está nesse setor há mais um tempo lembra que demorava meses para conseguir uma outorga de SCM. Hoje, e custava R$9.000. A Anatel, com o tempo, baixou isso para 400. O pessoal da área de outorgas conseguiu reduzir muito o tempo de prover outorga disso também. E hoje ainda tem a opção do simples cadastramento quando você é um provedor de até 5.000 acessos. Isso nos ajuda a saber, pelo menos, da existência de vocês lá. Tá? Esse novo prestador ele entraria no município com condições mais vantajosas se a gente faz um projeto de atendimento do município com algum recurso vindo daquela lista de possibilidades, ali a gente está falando de recursos públicos no fim das contas. Então, ele está tendo uma vantagem para poder entrar, com custo subsidiado. Que, na prática, o prestador que já estava lá e que a gente não sabe, provavelmente não teve. Ele teve que ir às suas próprias custas, fazer toda a rede e brigar para ter o serviço e conseguir fazer ele ficar viável. Então, parece um contrassenso para o Estado investir para mais alguém entrar ali, sendo que provavelmente tem muitos outros lugares que simplesmente não tem ninguém, que a gente deveria estar olhando para eles. Tá? A posição brasileira no ranking internacional fica muito ruim por conta disso. A gente aparece como
um nível de penetração de serviço fixo muito baixa nos rankings internacionais, e a gente sabe que essa não é a realidade. Então, isso traz uma série de dificuldades, inclusive na discussão internacional com os órgãos que a gente participa. Por isso, o último apelo aqui, a última frase, é fundamental que o provedor mantenha esse cadastro atualizado, para que a gente possa se comunicar de forma eficiente também. A gente tem muita dificuldade até de mandar e-mail, porque às vezes nem isso está atualizado, né? A gente não pretende ficar mandando ofícios ou coisas burocráticas desse tipo. A gente precisa de informações muito simples. Precisa saber quantos acessos tem e onde quer. Né? Todas as demais informações que existem na regulamentação para os grandes prestadores, isso não é algo que a gente precisa agora para esse tipo de construção. Né? E a gente tem discutido na regulamentação para tentar tirar boa parte disso também. Está em consulta pública toda uma regulamentação sobre dados setoriais que revoga muitas das coisas que são exigidas, não só para os grandes, mas principalmente boa parte para os grandes, mas de forma geral para o setor. É até interessante aqueles que tiverem interesse dar uma olhada nisso, porque a gente tentou tirar muito das informações que são coletadas, que internamente se avaliou que é simplesmente um custo setorial que não está trazendo o benefício que a gente esperava. Esse era o recado que eu tinha. Obrigado, Bruno. Obrigado, Nilo. Queria só fazer um comentário, registrar um comentário, que é o seguinte, na nossa recente briga contra o TAC da Telefônica, em que a Brint fez uma campanha para que os provedores que tinham suas redes nas cidades onde a Telefônica iria construir as redes de FTTH, fizessem as suas inserções no SIS. E em dezembro de 2017, nós tivemos mais de 500 mil inserções de acesso em função desse receio do provedor ter a Telefônica como concorrente. Isso é um exemplo claro de que, se o provedor não coloca os dados de acesso no SIS, ele está sujeito a encontrar um concorrente forte. Eu tenho uma imagem que eu trouxe para vocês, que é uma imagem que mostra claramente, lá em dezembro de 2017, esse aí é um gráfico de market share de banda larga fixa somente em fibra ótica. Então, nós temos, em dezembro de 2017, nós passamos a Telefônica. A primeira linha ela era a Telefônica, a segunda linha eram os provedores regionais, a terceira linha a Oi e a última linha a Claro. Então, lá em dezembro de 2017, a gente assumiu o primeiro lugar do market share da banda larga fixa em fibra ótica, em função exatamente desse receio que os provedores tiveram de ter a Telefônica como concorrente. E aí eu pergunto aos senhores, por que a gente não mantém esses dados atualizados? Eu sei que é difícil, a gente pensa em tributação, a gente tem medo de mostrar os dados, talvez porque o fisco vai bater à nossa porta. Eu sei que é complicado isso, mas a gente precisa colocar esses dados para a Anatel, para que ela construa políticas públicas direcionadas ao município da forma correta, e não colocando outros concorrentes para eles construírem redes sobrepostas, que é uma coisa absurda no nosso mercado hoje. Então, só um registro, e a gente assumiu ali e continuamos crescendo. Hoje a gente está com 47%, quase 48% do market share de banda larga fixa em fibra ótica, e eu acredito que esse número seguramente é 50% maior. Está aqui, eu acho que se eu perguntar quem acha que é 50 ou 60, a gente vai ter uma grande quantidade de provedores aqui que vão levantar a mão e dizer que realmente é 50%. O que o senhor acha? Assim, eu sei que a secretária está em final de governo, né, a gente sabe que poucas coisas podem ser feitas até o final do ano, mas o que o senhor traz aí à luz dos provedores em políticas públicas daqui para frente, até dezembro e para frente? O que o senhor nos traz? Boa tarde, novamente. A principal política que vai ser feita
nesse período, e assim, muito brevemente, porque ela está sendo encaminhada para a presidência nesses dias, é exatamente a política de telecomunicações que foi feita com fundamento nesse trabalho desenvolvido pela Anatel, né? Quer dizer, embora ele tenha sido concluído agora, e tenha sido levado para o Conselho agora, ele começou, eu acho que no final de 2016, a gente já tinha esse mapeamento, uma primeira versão dele feita, né? E eu lembro de reuniões com o Nilo, com o Igor e as nossas equipes internas, e toda essa visão, né, essa necessidade de investimento já estava bastante clara para nós, né? Agora, infelizmente, né, as fontes de financiamento, né, foram elencadas, né, pelo Nilo, e, no fundo, a gente está num conjunto vazio de financiamento para a política pública, né? Tanto que a nossa política de telecomunicações tem esse nome, e não é um Plano Nacional de Conectividade, como seria o nosso desejo, né? E por que não é um plano nacional? Porque não tem orçamento, né? Não tem o financiamento disso aí. E, infelizmente, as oportunidades de financiamento alternativos, elas deram muito erradas, né? E eu acho que parte da infelicidade se deve um pouco, talvez, primeiro, a inexistência da política para esclarecer quais seriam os critérios de escolha, e, no segundo, uma insuficiência de informações, né? Porque, por exemplo, você chega e fala assim, São Paulo está atendida, São Paulo deve ter não sei quantas operadoras de telecomunicações concorrendo, né, e oferecendo serviço. Só que essa mesma São Paulo tem uma população bastante grande que não tem infraestrutura nenhuma de banda larga, tá? E até pela política que nós estamos fazendo, que também tem respaldo de um estudo do IPEA, basicamente o estudo do IPEA diz o seguinte: onde que dá retorno o investimento em infraestrutura de banda larga? Em primeiro lugar, onde não tem. Segundo lugar, onde tem mais gente nessa situação, né? E aí você verifica que, com base nessas duas regrinhas, os retornos são excelentes sobre todos os aspectos. Se você considerar o número de pessoas de IDH baixo, de renda baixa, sempre onde tiver mais gente, você vai estar atendendo mais todas essas categorias que são desprivilegiadas, né? E aí, por que eu estou falando tudo isso? Então, você fala, então, São Paulo não pode ter política pública. Por quê? Né? Rio de Janeiro não pode ter política pública. Por quê? Né? Só pelo fato de existir um montão de gente que está explorando uma área que é economicamente atrativa, significa que o cara que está na área ruim nunca vai poder ter, né? Então, assim, você precisa, sim, você tem uma população relevante que precisa ser atendida. Então, assim, acho que o primeiro ponto é assim, não dá para você dizer, a cidade X tem um operador, está todo mundo atendido. Antes fosse verdade, né? Se nessa cidade X, esse operador ali presente tivesse uma penetração de 100% dos domicílios, a gente entende que realmente está atendido. Então, assim, a política de inclusão, ela não pode deixar de ser a de levar rede para quem não tem rede, e para todos, né? E da forma mais economicamente viável, né? Então, assim, o primeiro ponto é a questão da escassez de recurso. Hoje nós estamos numa situação de recurso zero, né? Então, assim, sempre que você tem alguma oportunidade, você tem que fazer valer aquela oportunidade. Eu acho assim, muito ruim para nós todos, ruim para o Brasil, ter dado errado o TAC da Telefônica. Por mais que eu entenda, e até justifique, a razão para a oposição. Porque, assim, no TAC da Telefônica, ela não poderia ter subsídio para levar rede onde já tem alguém que tem rede lá. Não basta estar no mesmo lugar, no mesmo município, tem que estar no mesmo lugar, senão você corre o risco de ter populações que vão estar eternamente desatendidas pela política pública. A gente não pode aceitar isso.
também não pode aceitar que, numa situação de escassez, você vai dar dinheiro público para o sujeito investir no overbuilding. Não faz o menor sentido, né? O país não é rico. E, além de não faz sentido você ajudar para levar uma conectividade que já existe. Então, é bom entender isso. A política vai sair, os critérios, o estudo que fundamenta essa política é exatamente esse estudo que o Nilo acabou de apresentar, sem nenhuma ressalva, sem tirar nem pôr nada, né? E eu até nem vejo, assim, o Conselho pode ter lá suas decisões, mas isso aqui são dados e fatos, né? Ninguém, sabe, não dá para discordar da realidade, né? E a partir dela que nós vamos desenvolver, então, os nossos projetos, as nossas políticas. Então, entendendo que a política é essa, e as nossas prioridades são essas, as informações para que não se cometa um erro são essenciais, né? Por exemplo, essa discussão do TAC e da Telefônica, eu entendo que, do ponto de vista da Brint, não deveria ter existido. Em primeiro lugar, porque, do ponto de vista do governo, como governo, e da Anatel, o entendimento é convergente. Se alguém já está atendido, vamos atender quem não está, né? E se houvesse essa certeza, esse mapeamento teria sido feito sem gerar insegurança ou receios, ou até dissidências por ninguém, né? E, infelizmente, você até mencionou, a informação foi prestada depois que o TAC já estava pronto. Então houve essa questão. E eu acho uma pena muito grande, porque seria uma população bastante grande que passaria a contar com uma conectividade de qualidade que hoje elas não têm, né? Então, eu acho que o recado é isso. É preciso entender bem os dados e fatos, eles precisam estar corretíssimos para a política ser correta. Essa política deve ser aprovada brevemente, né? Agora, para que ela tenha alguma eficácia, nós precisamos, primeiro, de uma aprovação do PLC 79, de uma vontade de as concessionárias adaptarem as suas redes, mas isso vai gerar um recurso que fica muito vinculado a algumas operadoras. Não é o nosso maior interesse. Eu acho que o nosso maior desejo é o da revisão do FUST, né? Tem que fazer a revisão, primeiro, para colocar o FUST no mesmo plano dos demais fundos, porque hoje os outros fundos existem, eles são perfeitos, não tem nenhum problema técnico, né, e podem ser utilizados, só que eles são contingenciados. Então, esse é um problema que todos os fundos têm. O FUST é pior que isso. O FUST, por definição, é um fundo inutilizável, que ele só serve para investir em projetos de universalização de telefonia fixa, né, que é o único serviço prestado em regime público, serviço esse que está universalizado desde 2003. Né? Então, nós estamos aqui há 15 anos com um fundo só arrecadando, fazendo, às vezes, propriamente de um imposto, e não fazendo o papel dele. Então, assim, todo esse relevante trabalho que o Nilo apresentou, eu acho que está claro para todo mundo aqui, isso precisa acontecer. Senão o Brasil vai continuar acontecendo do jeito que acontece hoje, né? Os mercados muito competitivos e muito atrativos vão ter o seu investimento, vão ter 5G, vão ter sempre o melhor da tecnologia. E certas áreas do país vão ficar cada vez mais atrás, né? E isso precisa ser resolvido. Não existe financiamento, o financiamento é um FUST. Existe também, da Anatel, um trabalho bastante interessante, um projeto de lei muito interessante, muito correto, para alteração do FUST. A nossa ideia é criar um grupo de trabalho para formalizar esse estudo e as conclusões desse estudo, para deixar encaminhada uma modificação dessa lei. Já existem hoje
eu acho que são 61 projetos de lei para alteração do FUST, 61 na Câmara, existem outros 19 no Senado. E parece que existe uma questão de origem que exige que o projeto seja do governo. Então, assim, é preciso fazer um estudo para consolidar isso tudo e ter um projeto convergente dentro do governo, até mesmo fora dele, para encaminhar e resolver essa questão e ter um fundo, financiamento contínuo, para financiar essas obras todas. Estavam me perguntando, Nilo, eu acho que para fazer isso que está aqui são uns 30 bilhões aí de CAPEX. A conta de padeiro pelos trabalhos lá da divisa, né, que tem uma certa defasagem. Né? E isso nem cobriria o Brasil todo. Nós estamos falando de levar conectividade para as sedes municipais, né, para 100% delas, ou fibra, ou rádio, e alguma coisa backhaul de banda KA. E aí fazer 4G para quem está fora das obrigações, sede municipal, e pelo menos 3G todos os distritos populosos. Né? E levar infraestrutura fixa para essas sombras que nós estamos falando aqui nas grandes cidades, porque tem onde ser, toda cidade grande no Brasil tem esses problemas, né? Tem esses bolsões, e eles são muito grandes até. Né? Então, bom, respondendo a sua pergunta, eu acho que a grande política que vai sair é essa, mas eu acho que um grande projeto que precisa ser feito, esse encaminhamento e a solução para o FUST, pelo menos ele tem que ser iniciado. Né? Primeiro, para corrigir o objeto e permita a utilização dos recursos, e segundo, para já programar um descontingenciamento deles. Né? Por exemplo, o ministro costuma defender que isso ocorra em 2023. Né? Eu acho que seria necessário que isso acontecesse antes, porque até lá, toda essa população que está excluída, continuará excluída e os efeitos dessa exclusão cada vez serão maiores. Obrigado, secretário. Só queria discordar de uma coisa que o senhor colocou com referência ao TAC. A gente concorda que as políticas públicas elas têm que ser inclusivas, sem dúvida nenhuma, mas quando saiu a lista das cidades, onde a Telefônica iria fazer investimento, na lista das cidades não tinha a Crelândia, por exemplo, com 10% de atendimento. Ela tinha, na lista de cidades, Conselheiro Lafayette, que já tem mais de 80% de atendimento de rede de fibra ótica. Então, isso não ficou muito claro para a gente, e a própria área técnica da Anatel também reconheceu que esse estudo precisava ser um pouco mais, ter sido feito com mais cuidado para que não acontecesse esse overbuilding de Novamente, rede. Eu acho que você não está discordando. A questão é a seguinte, e esses 20%? Entendeu? Mesma coisa, São Paulo está 80% atendida, e os 20% de São Paulo que não estão atendidos. E não é por sei lá quantos operadores você tem no município de São Paulo, mas tem uma população que é absolutamente massiva, relevante, que não tem nada. Você tem o pequeno e médio empresário em São Paulo, ele costuma dizer o seguinte, você atravessa o rio Tietê, acabou a banda larga. Porque a banda larga, bem ou mal, ela acaba tendo um footprint residencial. Aí, nessas áreas pouco densas em termos de população, elas não recebem rede, elas não têm capilaridade. Então, o sujeito que tem lá um negócio de pequeno e médio porte, um negócio absolutamente relevante do ponto de vista econômico, ele também fica desprovido de uma infraestrutura cada vez mais necessária para prestar um serviço, né, para desenvolver uma atividade econômica. Mas, assim, não é uma discordância, eu só entendo que, assim, nós precisamos chegar no 100. Onde parar a diferença tem que ter um financiamento público, uma política pública para suprir essa deficiência. Ok, obrigado. Maia, por favor, coloque. Agora eu vou deixar você falar um pouco sobre
o seu mercado, que acho que é importante dar o seu depoimento. Está funcionando. Alô? Bom, eu brinquei com o Breno aqui, né, porque eu fui convidado como debatedor e ele como moderador, mas só que em vez de moderar, ele que está debatendo. Eu falei assim, deixa um pouco para mim aqui, senão eu vou ficar aqui sem falar nada, né? Mas eu queria justamente fazer alguns contrapontos aí, e só que antes fazer uma retrospectiva histórica, né? Nós estamos aqui no 10º ano desse evento, né? E há 10 anos atrás, o nosso relacionamento com a Anatel e Ministério das Comunicações era zero, praticamente. Pelo contrário, era um relacionamento de muita animosidade com relação à Anatel, que nos via como bandidos, operadores clandestinos, coisa assim, embora boa parte das empresas tivessem licença naquela época. E nós iniciamos, há 10 anos atrás, um processo de autorreconhecimento, né, em que a gente procurou mostrar o que a gente era para a Anatel, né, e procuramos desenvolver uma relação de confiança mútua, né, mas que eu entendo, e da mesma forma com o governo, mas que eu entendo que ela ainda não está completa, né. E por que ela não está completa? E aí parece que o centro da discussão aqui é o TAC da Telefônica. O TAC da Telefônica nos deu muitas lições. E uma delas é que nós, talvez não estivéssemos sendo transparentes realmente com relação aos dados que a gente apresenta para a Anatel, por diversos motivos. Muitas vezes não por querer esconder dados de fiscalização, não por querer esconder nada, muitas vezes por falta de organização para fazer isso, de ter que ter uma pessoa para fazer isso. Em um país que a gente tem tantas obrigações tributárias, que a gente tem que fazer tanta coisa, essa é mais uma, né, que a gente tem que fazer todo mês lá, para encher o CIS e tal. Então, muitas empresas, até por desleixo, por não estar preparada, talvez não tivessem apresentando, né? E não por querer esconder alguma coisa. Então, à medida que isso aí nos representou uma ameaça, olha, a sua cidade não está declarada lá, você não declarou nada e tal, óbvio que as pessoas passaram a informar melhor. Então, eu não acredito que por parte da classe de provedores regionais estivesse existindo uma falta de transparência com relação à Anatel. Talvez sim, como eu disse, um desleixo, um despreparo da empresa para apresentar isso. Situação que a gente não vai corrigir da noite para o dia, não vai corrigir para 100% das empresas. Mas a gente entende que, de certa forma, houve em algum momento, houve uma quebra de confiança nesse processo todo. A lista das cidades, ela apareceu nos 45 do segundo tempo, quando já estava todos os processos vencidos, processo analisado pelo TCU e tal, e nós perguntávamos para a Anatel, quais são as cidades? E essas cidades não apareciam. A gente queria ter, pelo menos, a vantagem, não a vantagem, mas não ter a desvantagem de não saber que a nossa cidade estava naquela lista, e a gente continuando investindo. Nós estamos num processo de constante investimento, todos os dias estamos aumentando nossas redes e tal, e com recursos próprios. E, de repente, numa canetada, aparece lá a nossa cidade recebendo um aporte. Então, eu acho, sim, é muito importante para a Anatel ter esses dados, é muito importante para o governo ter esses dados, porque é a única forma de definir políticas públicas. Mas eu acho que a gente devia ter também algum exercício no sentido de uma confiança que esses dados não sejam usados contra nós. O Breno citou um exemplo, eu citaria mais um monte de cidades que a gente sabe que estavam bem entendidas e que tinha declaração no CICE, sim, que tinha declaração e que nos outros elementos que depois a gente passou a juntar, aqueles medidores de velocidade que testam lá, que vê as velocidades em função do AS e tal, que a gente via que as velocidades eram altas em muitas dessas cidades que estavam contempladas pelo TAC, e iam entrar no TAC, né? E por que iam entrar no TAC? Eu vi no seu slide que você colocou, uma empresa pode entrar numa região com um incentivo do governo por não saber que não existe ali um
um provedor e vai entrar em vantagem porque está pegando dinheiro. Mas elas estavam entrando mesmo em cidades que tinham já dados declarados. E eu vejo que talvez fosse o seguinte, né? A gente pode olhar as coisas de dois lados. Eu posso entrar numa cidade porque eu olhei lá no CIS e não tem ninguém, ou eu posso entrar naquela cidade porque eu vi que lá tem um provedor regional que eu sei que está botando dinheiro do próprio bolso e está crescendo sua rede todo dia. Pô, esse mercado é bom, né? Se eu entrar lá com dinheiro do governo, eu arrebento esse cara e consigo fazer dinheiro naquela cidade. É aquela história, né, do McDonald's e do Habib's, né? Não sei se vocês sabem, né? Dizem que o McDonald's faz pesquisa de mercado para saber onde ele bota a loja, né? O Habib's vê a loja do McDonald's e põe do lado, né? Não precisa gastar com pesquisa de mercado. Então, muitas vezes, para fazer o contraponto, né, já que me chamaram como debatedor, para fazer o contraponto, eu vejo isso muitas vezes assim, os dados, será que não podem ser usados contra nós? Então, a pergunta que eu deixo no ar é o seguinte, como que Anatel e governo podem ganhar a confiança dessa classe de provedores regionais no sentido de que, deem seus dados, vão ser usados na melhor forma possível. Nilo, por favor. Obrigado. Eu acho que a gente concorda com muita coisa. Vou tentar pegar alguns desses pontos todos, da parte de confiança principalmente. É bom ter alguns conceitos em mente, né? A parte do SCM, essa discussão de clandestinidade, ela existiu por muito tempo. Era meio que inevitável para a área de fiscalização da Anatel não seguir nesse caminho, pelo que está escrito na lei e como a regulamentação é tratada. Depois que, no meio do ano passado, a gente conseguiu criar a figura da isenção de outorga, hoje não existe mais a figura de clandestinidade para um operador abaixo de 5.000 acessos. Né? No máximo, você vai estar não cumprindo a regra de cadastramento, mas aquelas consequências de, por ser clandestino, você vai iniciar um processo penal junto ao Ministério Público, que é o que tem que fazer, porque como a lei trata as coisas, para o caso do SCM abaixo de 5.000 acessos, não existe mais isso, porque a outorga não é mais uma exigência, então não tem como ele ser um clandestino por algo que ele não tem mais exigência para isso. Então, é parte também de uma série de ações que a gente tenta fazer para trazer um pouco dessa questão de confiança. Eu sei que é complicado, muitos enxergam a Anatel como só aquele órgão fiscalizador que vai só aplicar um bando de multa, ou vai fechar, ou vai achar um bando de problema. E, na prática, a gente está querendo ir para o outro lado. A gente está precisando de vocês como parceiros nessa construção toda. Então, essa visão de regras e controle e sancionamento, isso está meio fora do nosso escopo agora. Tanto é que a gente está tentando fazer um processo de limpeza regulamentar, tentar tirar essas regras mesmo, ficar mais claro ainda, né? De isenção na parte de qualidade de prestação de serviço, aquela série de indicadores que a gente tem hoje, as discussões de o que é uma prestadora de pequeno porte, que hoje está naqueles 50.000, isso já está no Conselho para ser debatido também. Então, eu não tenho interesse nenhum de colocar um prestador de 10.000 acessos dentro de um processo de medição de qualidade, que é custoso, vai ser, e na prática não vai se reverter em nada, porque a tendência é que ele se revele ser o melhor já onde ele está. Né? Geralmente, pelo menos de tudo que a gente vê, geralmente pegando o prestador, ele já é ranqueado como o melhor prestador na área que ele está. Então, outra iniciativa que a gente está tentando fazer é criar o comitê dos pequenos prestadores, dentro da agência. É um processo que está com o nosso conselheiro Emanuel Campelo, para aprovação final, eu espero que isso aconteça em breve, porque a ideia ali é criar um fórum para debate do que os pequenos prestadores precisam. O que precisa ser alterado na regulamentação, coisas que não estão na regulamentação, aí, principalmente parte tributária, esse tipo de coisa, que infelizmente a gente não tem controle direto, é um fórum para a gente poder encaminhar demandas de forma mais organizada e institucional. Então, é uma tentativa também na agência de se aproximar com o foco de vamos cobrir o Brasil. No fim das contas, né, eu acho que o objetivo final, seja do Ministério, seja do governo, seja do Estado, seja da Anatel e dos provedores, é a gente conseguir levar conectividade.
né? Então, quanto menos dificuldades a gente ter nesse processo, melhor. E essa aproximação é fundamental. O Breno colocou ali o crescimento de 47%, que provavelmente é subestimado. Bom, isso é uma coisa incrível. A gente quer que isso seja muito maior. Então, na prática, vocês juntos são o maior operador do Brasil em fibra ótica. Então, isso é muito relevante. A gente não pode ignorar isso. E saber onde que está essa infraestrutura é muito importante. Quando a gente fala de saber onde está para evitar investimentos com vantagem, é exatamente essa. A gente não tem interesse nenhum de pagar para alguém ir num lugar para ser outro competidor, sendo que a gente tem tanto buraco para cobrir ainda. Né, a gente está num estágio de desenvolvimento do país que a gente não está pensando, vamos agora colocar competição em tudo que é lugar. A gente tem muito lugar que não tem nada. Talvez uma segunda etapa de um processo de expansão de conectividade é pensar, não, agora que todo mundo tem, agora a gente vai colocar um outro mesmo. É isso aí. Essa é a lógica de longo prazo da coisa, mas isso não é ano que vem, que sai, não é nem daqui a 10 anos pensar num modelo assim ainda. Mas é uma possibilidade, só que a gente ainda está aquém. Né? A gente tem muito lugar com muito prestador, tem muito lugar que tem bolsão que não tem nada, mesmo tendo muito prestador no município, tem muito município que não tem nada. Então, é um desafio constante, essa necessidade de proximidade é muito importante. Então, toda a lógica de isenção de outorga, de tentar simplificar o licenciamento, de tentar criar um comitê para se aproximar, é para tentar trazer essa confiança. Tá? Nosso objetivo está muito focado nisso. A gente precisa que vocês falem as coisas para a gente, não só nessas informações, mas inclusive as demandas que vocês têm com a parte regulatória e com a parte legal. O que a gente conseguir fazer, a gente vai tentar fazer. A sensibilidade, era só um ponto que eu queria colocar, a sensibilidade desse tipo da informação, de acesso, por exemplo, em banda larga, ela é incrível. Né? E todo mês a gente tem esse problema lá na área, um problema altamente operacional. A gente conseguiu esse boom no fim do ano passado, né, por conta do risco TAC telefone, esse tipo de coisa, mas o que acontece? Se parar de informar nos meses seguintes, vai parecer que a banda larga no Brasil está caindo. Que o pessoal está desligando o serviço, que é um contrassenso, não é isso que está acontecendo. Mas a gente precisa manter isso sendo informado, e é muito sensível. A gente tem, às vezes, um prestador que não informa no mês, fica parecendo que o serviço caiu. Aí a gente faz aquele esforço, tenta entrar em contato para tentar informar, para ele passar a informação, aí a coisa volta a subir de novo. A gente está em patamares que é muito sensível à quantidade de acesso que os pequenos prestadores têm. Eles fazem muita diferença na estatística. É por isso que é tão relevante essa informação. Obrigado. Obrigado, Nilo. Secretário, por favor. Eu desconheço o sistema utilizado pela Anatel e as informações que são prestadas. No entanto, assim, eu entendo que é essencial enxergar a capilaridade e a exata abrangência da rede, né, independentemente dos acessos efetivamente instalados. E, assim, virando a página dessa questão de TAC, vamos supor, com a modificação do FUST e descontingenciamento dele, nós vamos ter recursos para construir rede de acordo com esse PERT que foi feito. Então, assim, o que o governo vai estar fazendo? Ele vai estar fazendo um leilão reverso, ele vai estar licitando para quem quiser, então não vai ter mais dinheiro carimbado para ninguém, tá? Para construir rede. E vai estar oferecendo, vai ganhar quem construir a rede da qualidade exigida pelo menor VPL, tá certo? Aqui é a mesma coisa. Nós estamos falando, imagina, eu vou fazer um edital para construir rede onde já tem rede. Novamente, o nosso ponto, eu acho que é muita desconfiança falar que a gente quer favorecer alguém. Né? Eu não tenho desconfiança de ninguém. Eu confio, aliás, nas duas partes. Tá? O que não pode haver é desconhecimento. E a ponto de você cometer uma barbeiragem dessa. Né? Botar dinheiro, já tem rede lá, para quê? Né? Então, eu acho que o ponto é esse. A informação ela tem que ser suficiente para identificar esses
bolsões de carência de infraestrutura, onde quer que eles estejam, cidade com ou sem acessos instalados, porque é o que pode acontecer, né? Assim, porque, novamente, eu tenho uma cidade, sei lá, Acrelândia, que tem lá seu provedor, talvez 2, né? E que estão em determinada área e tem vários assinantes. Mas eu tenho certeza que a Acrelândia tem um distrito que não tem ninguém, né? E não é porque já existem esses 2 que o governo vai deixar de investir um recurso para fazer um investimento público para atender o distrito, né, que não está recebendo nada. Porque esses 2 vão continuar competindo entre si, onde tem McDonald's, onde tem a Bibis, mas tem lugar que não tem um dos 2, entendeu? E tem que levar, não fast food, mas tem que levar a conectividade para esses lugares. Então, assim, o ponto é esse, é longe de desconfiança, é longe de favorecimento, é uma questão de precisão, né? A gente tem que saber onde existe a carência para, nesses locais, fazer investimento. Aí o critério é populacional, como eu disse, né? Então, de um lado, nós temos essa política, né? E de outro, nós temos, por exemplo, o SGDC, o Internet para Todos, que faz exatamente o contrário, que desconsidera a população, né? E leva a conectividade para todas as localidades remotas. Então, é assim que você acha o balanço. Obrigado, secretário. A gente está com o tempo estourado, eu vou abrir para a plateia para 2 perguntas, por favor, só 2, e a gente encerra o painel. Por favor, fique de pé e se identifique, nome e empresa, por favor. Bem, boa tarde, pessoal. Eu sou Jorge Morgado, sou de Teresina, Piauí, sou dono da empresa Portal Piauí. E eu queria fazer um depoimento aqui, abrangendo todos esses assuntos que foram discutidos, e principalmente aí para o secretário mostrar para ele o que a gente passa para levar a internet de banda larga até esses locais que necessitam de banda larga e quais são as nossas dificuldades. O que a gente percebe, né, é que no nosso país há uma legislação, principalmente tributária, diversas em diversos locais do nosso país, e essa é uma grande dificuldade. Na hora de comprar vamos dar um exemplo aqui, a fibra ótica, certo? Em diversos locais, em diversos estados, há uma tributação diferenciada. Então, isso é um empecilho para nós, certo? Segundo, para se levar a banda larga, a gente precisa se utilizar hoje, principalmente a fibra ótica, os portes. E não há um tratamento justo com os pequenos provedores. As grandes operadoras, elas têm um tratamento diferenciado em relação a nós, certo? Nós temos uma dificuldade, até o preço desse valor do aluguel de poste, para a operadora é um, e para nós, pequenos prestadores, é outro. Então, nós não temos incentivos, entendeu? A gente somos cobrados, e a gente percebe aí que, com esse ataque, a Telefônica, ela entrou em locais que já existiam pequenos provedores pegando dinheiro do próprio bolso, fazendo rede, esperando daqui a alguns anos ter recursos, aliás, ter retorno, para fazer novos investimentos, e foi atropelado, né? Porque chegou a Telefônica lá, entendeu? E foi em cima dos nossos clientes, e terminou tirando aquela receita, né? E a gente ficou de mão atadas. Lá no Piauí aconteceu isso, entendeu? Hoje eu vejo em bairros que eu atendia, que eu fiz investimento de fibra ótica, que nem se pagou ainda, a Telefônica chegou lá, entendeu? Fez rede, e hoje, com as vantagens que ela tem, ela está conseguindo, entendeu? Tirar essa receita do meu negócio e de outros também. Então, assim, a gente tem vontade de levar a banda larga para onde não tem, mas eu acho que falta incentivo para esses pequenos prestadores, entendeu? A gente tem que ser visto por igual e a gente é tratado de forma diferenciada, é isso que eu vejo, né? E só tocando no assunto do CICI, muitos provedores às vezes não informam, por falta de conhecimento, entendeu? A gente já se preocupa com tanta coisa, eu acho que a gente devia se aproximar mais da Anatel, né, procurar fazer uma palestra dentro daquele município, mostrar, olha, nós, Anatel, nós queremos vocês como parceiros. Então, levar informação. Muitos não fazem, não é porque não quer, não, é falta de informação, de conhecimento, entendeu? Então, acho que a gente precisa
unir forças para levar o conhecimento para quem não tem, para que a gente junto consiga atingir os objetivos do governo e os nossos. É só isso. Obrigado. Obrigado, Jorge. Jorge, só a título de informação, a Abrint, dentro da plataforma Abrint Educa, ela vai colocar um treinamento para os provedores de como preencher o CIS, exatamente para acabar com essa lacuna de desinformação. É uma promessa da nova gestão aí, próximo mês, próximos 2 meses, esse treinamento vai estar à disposição dos nossos associados. Secretário, quer comentar? E a gente encerra? Eu entendo e agradeço um depoimento muito relevante, né, que reflete a dificuldade de fazer negócios no Brasil, né, ainda mais quando se tem um porte menor e se concorre com grandes empresas, né, empresas de capital estrangeiro, empresas de capital intensivo, né. Eu disse para você o que eu ia fazer até o final do governo, infelizmente eu não vou conseguir endereçar tudo isso até lá, né, porque tem diversas questões muito relevantes, a questão tributária, a questão de incentivos, né. Acho que tem aspectos de fomento a quem quer que seja, em termos de investimentos, tem que ser feito. E também tem que ter um olhar sempre especial para a pequena e média empresa. Eu acho que já existem os programas, eles precisam ser complementados, eles precisam ser aperfeiçoados e, do nosso ponto de vista, o que a gente puder fazer para encaminhar correções dessas questões, nós vamos fazer, né? Agora, o que eu estou falando aqui, por exemplo, todos nós exploramos a nossa atividade onde ela gera resultado, né? Todos nós aqui estamos falando nas dificuldades de gerar resultado, porque sem o resultado, esse negócio não vai subsistir, esse negócio não vai se desenvolver. O que nós estamos falando aqui é de levar a rede onde não dá resultado, né? Onde o resultado é negativo. Então, assim, nem o grande, nem o médio, nem o pequeno, ninguém vai, né? Então, não pode ter essa deficiência, mas assim, nós não estamos de olhos fechados, nós não desconfiamos de ninguém, nós não duvidamos de ninguém, nós não estamos acusando ninguém de nada, né? E a gente sabe da dificuldade que é tocar uma operação, né? Dos poucos recursos que a gente tem que fazer, porque no fundo a gente precisa instalar e receber, né? E prestar um serviço de qualidade. O resto, é claro, a gente vai tentar fazer da melhor forma, mas invariavelmente não consegue fazer tudo e a gente se depara com essas situações. Mas é parte da vida, né? A gente faz e a gente vai melhorando. Agora, nós estamos falando em levar a rede para gente que não tem nada, nem grande, nem pequeno, nem ninguém quer isso. Mas não é nosso único foco. Eu acho que com um maior orçamento, acho que tem várias coisas que podem ser feitas para o pequeno e médio empresário, dentro e fora da nossa secretaria e do nosso ministério. Obrigado. Obrigado, secretário. A última pergunta aqui é do Maia, por favor. Alô? 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 Na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais uma colocação. Eu sei que não é a sua área, mas uma coisa que talvez você possa nos ajudar levando a Anatel, que tem a ver com aquilo que a gente comentou de confiança mútua. A Anatel iniciou, alguns dias atrás, um processo de fiscalização de várias empresas, no que a gente entende que realmente tem que haver fiscalização, é uma coisa normal, a agência está aí para isso, mas já há indícios de uma certa, digamos assim, uma certa truculência em alguns casos, no sentido de equipamentos homologados, etc. e tal, que nós sabemos de tudo isso, que temos que cumprir com a regulamentação, temos que usar equipamentos homologados e tal.
Mas talvez esse tipo de atitude já começa de novo a quebrar essa questão de confiança mútua, que poderia ser resolvido talvez de outra forma. Quem sabe um comunicado a todos os autorizados que dando um prazo para essas pessoas reverem suas redes, ver se o selinho não está gasto pelo tempo, que aquilo lá pode gerar uma multa e tal. Então, essas coisas, eu acho que assim, a fiscalização da Anatel ela deveria ter um papel muito mais orientativo do que punitivo. Mas, infelizmente, a gente vê que passa o tempo e essas ondas, elas acabam voltando e vem uma onda e não vai pegar os 9.000 autorizados, vai prejudicar 900 outros, porque a Anatel não tem nem capacidade de fiscalizar todo mundo. Então, talvez, se tivesse uma orientação mais de orientação do que de punição, ou um tempo maior, trouxesse um pouco mais de paz ao mercado, porque a gente vê nas listas aí muita gente preocupada, porque, sei lá, o equipamento está lá, o tempo já danificou o selo, se o fiscal vai chegar, o selo está danificado e vai multar ou vai fazer alguma coisa assim. Então, sei que não é sua área, mas como está nessa questão de confiança, eu acho que talvez seja uma coisa que a gente possa conversar. Nilo, por favor. Posso só fazer um comentário final, então? Bom, obrigado pelo relato, eu com certeza vou levar isso para a área de fiscalização, até para ver como que isso está andando, eu não estava sabendo que foi iniciado um processo desse. O objetivo, no fim das contas, não é ver se tem o selinho, se o equipamento que está lá ele é homologado, né? E a gente tem meios mais modernos de checar isso do que ver se tem um papelzinho colado, né? Tudo bem que daqui a 20 anos atrás a gente tinha que confiar no que estava ali, por isso que exigia relatório, em estação, exigia-se um monte de coisa. Hoje em dia, para o fiscal, é só entrar no nosso próprio sistema e checar se o equipamento é homologado ou não. Você teria jeitos mais simples de checar isso. Mas, obrigado pelo relato, eu vou olhar isso com certeza. No relato que foi feito, teve uma sugestão interessante de talvez tentar fazer seminários ou reuniões dentro dos locais, né? Eu gosto muito da ideia, eu só tenho uma dificuldade operacional, né? A Anatel tem 1.500 servidores, e metade desses estão espalhados pelos estados. E somos 5.570 municípios no país, né? Então, a dificuldade aí é clara. Então, talvez a gente possa discutir alguma forma de tentar otimizar esses encontros mais próximos das localidades e tentar conseguir que mais pessoas de municípios em torno vá para um lugar só, coisas desse tipo, né? Porque o nosso esforço de ir em cada um, com certeza, vai ser muito difícil. Utilizar a nossa plataforma aí de Abrinte na Estrada, os nossos eventos que a gente faz regionalmente, para que isso possa ser... Esse relato que você deu de ter como se fosse uma videoaula de como é que... Isso foi muito interessante, eu não sabia que vocês estavam fazendo, com certeza ajuda. Todos os tipos de iniciativas, a gente com certeza apoia, e no que a Anatel conseguir fazer, a gente vai tentar fazer sim. A gente gostaria de instituir o comitê de pequenos prestadores o quanto antes, até para conseguir estruturar todas essas coisas e torná-las mais reais e mais palpáveis. Então, agradeço de novo a sugestão. Ok, pessoal. Gostaria de agradecer ao Nilo, ao Maia e ao Dr. André pela presença e encerramos esse painel.